O objetivo desse experimento é analisar um sistema de comunicação completo com modulação QAM para M igual a 16, 32, 64, 128 e 256. Sendo que 16, 64 e 256 vão gerar constelações quadradas e 32 e 128 vão gerar constelações não quadradas. No experimento anterior, nós vimos como as coordenadas dos símbolos QAM podem ser geradas para os casos de M igual a 16, 64, 256, etc., ou seja, número par de bits por símbolo. E nesse caso a gente divide a saída do conversor série paralelo do transmissor em duas partes e cada uma das partes gera sinais PAM. E dessa forma o receptor é formado por detetores PAM também. No caso do 32 QAM, do 128 e assim por diante, ou seja, número ímpar de bits por símbolo, não há como fazer essa divisão da saída do conversor série paralelo em duas partes iguais, portanto, a conversão dos bits de saída do série paralelo nos coeficientes é feita diretamente por uma LUT. Ok? Bom, nesse experimento, o modem, ou seja, o modulador e o demodulador, foram implementados usando blocos do próprio VSIM. Então aqui a gente tem os bits aleatoriamente sendo gerados, passando por um conversor série paralelo, cujo número de saídas é K, onde K é log na base 2 de M. Esse M eu configuro aqui. Tem essas opções, como nós já vimos, 16, 32, 64, 128 e 256. Mas eu tenho também que configurar esse valor de M nesse bloco, por isso ele está com esse texto em azul aqui em cima, e nesse bloco, que são blocos do VSIM. Esse bloco para gerar o sinal QAM a partir dos números decimais que correspondem a cada símbolo. Por exemplo, nessa situação aqui que eu tenho 4 bits por símbolo, portanto um 16 QAM, a cada 4 bits que entram aqui, esses 4 bits são convertidos aqui no decimal equivalente, por exemplo, 0000 é convertido no decimal 0, 0001 no decimal 1, 0010 no decimal 2 e assim por diante. E esse número gera as coordenadas do símbolo QAM em tensão. Né? E a gente sabe, lá da teoria do espaço de sinais, que se os valores em tensão são gerados aqui para a parte real e para a parte imaginária, para a gente plotar corretamente a constelação, esses valores da parte real e da parte imaginária têm que ser multiplicados por raiz de t. Ok? O que mais que a gente tem? Aqui nesse bloco a gente tem um plot da forma de onda de saída da parte real e da parte imaginária e também histogramas para a gente verificar a frequência de ocorrência de cada um dos níveis desses sinais nas partes reais e nas partes real e imaginária. Aqui a gente tem também um bloco que vai mostrar a densidade espectral de potência do sinal de saída 16 QAM. Vejam que a frequência de portador aqui ela está em 0 Hz, ou seja, é como se o sinal aqui não estivesse modulando as funções base, como se eu estivesse observando aqui, portanto, somente as coordenadas em tensão da constelação. Okay? Então não há portadora aqui, mas se eu colocasse um valor de portadora qualquer, funcionaria da mesma maneira. Então, esse sinal complexo, contendo a parte real e a parte imaginária, passa por um canal AWGN, e esse canal AWGN eu consigo habilitar e desabilitar a adição de ruído e consigo configurar o ganho dele também. A saída do canal passa por um integrate and dump complexo, ou seja, é como se a gente imaginasse dois correlatores, um recebendo o sinal na parte real e o outro recebendo o sinal na parte imaginária, e a saída desses correlatores entram nesse detetor,
que tem a função de pegar cada um dos valores aqui, da parte real e da parte imaginária, e descobrir qual que é o símbolo mais próximo. E aqui ele fornece na sua saída esse símbolo mais próximo. E esse valor do símbolo mais próximo é aqui convertido nesse bloco para os bits que representam, ou que são representados, melhor dizendo, por aquele símbolo que foi estimado. Ok? Aqui embaixo a gente tem então um plot da constelação. Vamos executar aqui. A gente tem aqui um plot da constelação. Estamos vendo 16 QAM. E nesse plot a gente tem a taxa de erro de bit estimada. Percebo aqui pelo contador que a simulação está sendo executada, então quanto menor a probabilidade de erro, mais demora-se para finalizar a simulação, porque cada ponto desses do gráfico precisa aguardar um determinado número de erros para que seja estimada a probabilidade de erro de bit com uma certa precisão. Então, quanto menor a probabilidade de erro, mais tempo leva para acontecer aquele determinado número de erros. Okay? Enquanto a gente aguarda o final da simulação, a gente pode verificar aqui, por exemplo, dentro desse bloco 16 QAM, quais são os parâmetros a serem configurados. Então aqui o tipo de modulação. Esse bloco ele se presta à implementação de modulações PAM também, mas nós vamos utilizar apenas do 16 QAM para frente. A frequência de portadora, que como eu disse, nós colocamos em 0 Hz para fazer com que a simulação fique mais rápida. Aqui o espaçamento entre os símbolos da constelação, espaçamento mínimo entre os símbolos da constelação. Percebam que esse espaçamento mínimo ele deve ser configurado aqui em tensão, em volts. Portanto, vejam, lembre-se que aqui, para que a gente representasse os símbolos corretamente, a gente pegou o sinal em tensão, em volts, e multiplicou aqui dentro desse bloco por raiz de t. Portanto, para voltar, ou seja, sair da representação da distância entre os símbolos aqui da constelação e transformar essa distância entre os símbolos em uma distância em volts, a gente tem que dividir por raiz de t. Okay? Aqui é a rotação da constelação, nós não vamos efetuar nenhuma rotação. Esse desbalanceamento de ganho e esse desbalanceamento de fase são parâmetros do modulador EQ, né? Ou seja, como se no ramo I tivesse um ganho diferente do ramo Q, e aqui a gente colocaria a diferença desses ganhos em dB, e aqui é como se a gente tivesse uma diferença de fase entre as portadoras do ramo I e do ramo Q, ou seja, as funções base, se elas estivessem sendo utilizadas aqui. Como se, por exemplo, tivesse um cosseno de 2πfct e um cosseno de 2πfct mais π sobre 2, mais alguma coisa que representaria então esse desbalanceamento, fazendo então com que as portadoras não fiquem perfeitamente ortogonais. Mas nós não vamos utilizar esses parâmetros aqui. E esse arquivo QAMMap.dat é o arquivo que contém o mapeamento Gray para todas as constelações previstas nesse bloco, que são 4, 8, 16 PAM e depois as modulações da família QAM. Então, por exemplo, aqui se a gente pegar o 16 QAM, significa que esses números já foram colocados na posição correta dos símbolos. Então, por exemplo, o símbolo da parte superior direita é o símbolo que representa os bits 0000. O símbolo seguinte aqui é o símbolo que representa os bits 001 e assim por diante. Ou seja, se eu converter esses valores decimais aqui para binário, eu consigo obter quais são os bits que cada símbolo da constelação representa. E a mesma coisa vale para 32 QAM. Percebam que o desenho aqui está mostrando lá um formato cruzado, uma constelação cruzada.
64 QAM quadrado, o 128 QAM cruzada e o 256 QAM quadrado. Ok? Bom, basicamente é isso que a gente precisa saber com relação a esse bloco. A simulação está sendo executada ainda. O que mais que a gente pode olhar enquanto ela termina? Se eu olhar aqui a densidade espectral de potência da modulação, eu percebo que esse primeiro nulo está acontecendo em 0,25 Hz e esse nulo é 1 sobre T. Ok? Então, se 1 sobre T é 0,25, T igual a 4 segundos. E vejam que isso faz sentido porque os bits estão sendo gerados a taxa de 1 bit por segundo, ou seja, a duração TB igual a 1 segundo, a taxa RB é igual a 1 bit por segundo. Portanto, a duração de símbolo é 4 segundos. Então, aquele valor lá do primeiro nulo do espectro está coerente com o esperado, ou seja, aqui é 1 sobre T. Se aqui fosse a frequência de portadora, ou seja, se eu estivesse colocando um sinal, uma frequência de portadora diferente de zero, obviamente esse valor aqui, esse primeiro nulo seria, esse ponto seria FC, esse ponto seria FC mais 1 sobre T, e esse ponto FC menos 1 sobre T. E aí fica como exercício para vocês variar o M, ou seja, mudar a modulação aqui, aqui e aqui, e plotar novos espectros, novas densidades espectrais de potência, para verificar se os primeiros nulos estão ocorrendo conforme esperado, usando esse caso que nós analisamos como exemplo. Ok? Aqui também a gente tem um bloquinho medindo a potência de transmissão do sinal QAM. O sistema foi ajustado de tal forma que a potência de transmissão seja sempre unitária. Okay? Então vocês vão sempre medir aqui, independente do valor de M, uma potência aproximadamente igual a 1. Ok? Bom, a simulação terminou, dá para a gente ver aqui então o gráfico completo. Ok? O que mais que a gente pode verificar aqui? Vamos mudar para 32 QAM só para a gente analisar a probabilidade de erro. Vou ter que mudar aqui também. Tem que mudar aqui também. Ok? Pronto. Posso executar. Tá aí. Então está aqui a constelação 32 QAM, uma constelação cruzada. E dá para a gente perceber que a probabilidade de erro de bit cresceu, ou seja, nós mantivemos a mesma potência média de transmissão, está aqui aproximadamente 1 watt, como nós dissemos. Vejam aqui a largura do lóbulo principal agora foi reduzida, então, como eu disse, vocês podem calcular esses nulos aqui e verificar se eles estão corretos. Né? O valor desse nulo aqui deve ser 1 sobre T. Então, se nós mantivemos a potência, significa que o espaçamento entre os símbolos diminuiu. Né? A gente saiu de uma constelação de 16 e foi para 32, mantendo a potência, então os símbolos estão mais próximos, portanto o desempenho é pior. Então está aqui a curva do 32 QAM. E se a gente fizer do 64 QAM, a curva vai estar mais acima ainda e assim por diante. Vocês podem fazer isso como exercício. Ok? Muito bem. O que mais que é importante aqui? O importante aqui é o seguinte: esse parâmetro que é configurado aqui, que é o espaçamento entre os símbolos, o menor espaçamento entre os símbolos da constelação, ele precisa ser conhecido no receptor para que o receptor consiga recuperar a informação corretamente. Isso equivale, naquele receptor generalizado, ao conhecimento das energias dos símbolos recebidos.